Fica à vontade. Pode falar. Aqui do arquivo definições opositivas. Sim, vamos lá. A primeira frase que tem, eu queria saber em relação ao seu tipo de vivência envolvendo a escrita, né? Não é necessário ter toda a vida intrafísica organizada e resolvida para depois se dedicar a escrever um livro. Aí você comentou agora essa questão das pessoas que têm essa pressão em relação à publicação de livro ou contexto do verbete. Eu queria saber na sua vivência, porque até então, pelo que eu sei, é apenas um verbete que você tem publicado, né? O Contragolpe Evolutivo, e tem essa questão dos livros que estão aí no prelo para sair, alguns já publicados. Eu queria saber como você sente, não sei se seria a pressão extrafísica ou a interação no meio multidimensional para a publicação desses livros em meio às outras atividades da sua Proexis. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que é um desafio, porque quando você escreve um livro, você nunca escreve sozinho. Se você está com boa intenção, se dedicando e se esforçando, você tem a equipe extrafísica que vai te dando ideias, que você vai incorporando, né, a obra, e que você não vai ficar escrevendo, isso aqui foi uma ideia de um amparador de função, você vai incorporando. Então, veja, a partir do momento que você acessa uma ideia de uma consciência extrafísica mais evoluída, mais avançada, né, e você compreende aquilo, você passa a ter mais responsabilidade, não só em relação a você aplicar isso, de você ter mais teática, mas você também repassar esse conteúdo adiante. Então, você pergunta para mim da pressão. Hoje eu acho que são 5 obras publicadas, né, Fê? Porque tem o Calepino Conscienciológico, tem Inexistências, Código Existencial do Intermissivista Lúcido, ou Introdução à Conscienciologia, tem uma antologia que eu pretendo não fazer mais tão cedo, me deu muito trabalho, a antologia Valdo Vieira Exemplo de Vida. Agora eu estou trabalhando no proporções, mas fora o proporções, hoje eu tenho 14 obras já prontas. E é muito extenuante esse trabalho de revisão, né? Não só de revisão, quanto de publicação. Então, no meu caso, eu falo para você, eu sinto muita pressão extrafísica, mas é uma pressão respeitosa, cosmoética, né? Onde a gente sente a necessidade de desovar esse material, entendeu? De colocar para fora, até porque daqui a pouco começa a ficar meio seródio, né? Fica fora do tempo, né? Do time. Então, e a inspiração que eu tive no final do ano, em 2 oportunidades, uma num curso de campo do Balanço Existencial da PEX em Florianópolis e outra com o amparador de função na TENEPS, a inspiração que veio bem clara era: eu deveria parar um pouco com a demanda administrativa da IEC, que não é fácil no meu caso, porque você vê, a gente tem um hotel ali que funciona 24 horas, é uma baita de uma responsabilidade. A gente tem loteadora, né, que é uma empresa que funciona pagando impostos, né, com tudo, e assim, e todo o recurso que é gerado fica para a IEC, né, e sem falar outras frentes, né, em discernimento que a gente desmamou, mas ainda presta algum suporte, e outras atividades. Mas então a inspiração era essa: vamos parar um pouco essa parte e vamos começar a se dedicar de fato para publicar esses livros. Então eu estou dando um gás nisso, a professora Fernanda está me ajudando muito, e é isso. Você perguntou se eu sinto pressão. Sinto. No meu caso, a minha meta é essa, conseguir publicar isso. Né? Agora, uma coisa que eu sempre falo aqui no Calepino, que é uma coisa interessante de ser registrado, né? Toda semana eu tenho gente aqui na IEC que vem falar ou desabafar um pouco as agruras de você, a dificuldade que é você publicar um livro na CCCI. Né? Não digo toda semana, mas semana sim, semana não, tem gente falando, né? E a gente vê que, assim, eu sempre falo que se você acha que a parte mais difícil de um livro é você escrever o livro, você está enganado. A parte mais difícil, o primeiro passo é a escrita do livro. Você vai ter um enorme desassédio ainda na revisão. Se você pegar um revisor traidor, porque há revisores traidores, revisores que têm satisfação malévola, revisores que têm contrariedade ao autor,
E aí o revisor acaba muitas vezes atuando muito mais como assediador da obra do que de fato como revisor. Principalmente quando ele quer reescrever a obra, ele não respeita o estilo do autor, ele entende que aquilo não está certo, mas não tem nada errado, mas é que ele, revisor, não gosta daquele estilo. Então ele quer mudar o estilo do... E dá muito trabalho esse tipo de coisa, porque assim, ó, você pega, por exemplo, um revisor que acusa você, por exemplo, de ter se apropriado indevidamente da ideia, por exemplo, do Valdo Vieira, e não ter citado. Eu reputo isso uma acusação muito séria. Então você tem que parar tudo, você tem que ir lá, olhar a referência, o que a pessoa está dizendo, você tem que parar para chegar à conclusão que é bobagem o que a pessoa está falando. Quando isso acontece uma vez, beleza, mas você pega uma obra em que a pessoa fez isso dezenas de vezes, essa situação. E veja, aí essa é uma segunda dificuldade. A revisão. Aí você tem uma terceira dificuldade, que é a publicação em si, né? Aí nós temos, claro, o problema das gralhas, dos erros de impressão, das bolas, né, que a pessoa come, que deixa passar os erros. Mas uma outra coisa paradoxal que eu vejo hoje na CCCI é assim: você vai publicar seu livro, se você quiser publicar ele em meio físico, você tem que ter dinheiro para bancar. A gente não tem, por enquanto, um fundo, temos essa ideia de ter um fundo interassistencial para isso, né? Mas hoje você vai ter que ter o dinheiro para publicar. E é capaz de, na hora que aconteceu comigo, na hora que você vai publicar e você quer, por exemplo, fazer 1000 exemplares e doar isso para a editora fala para você: não, eu não quero livro impresso, porque isso me dá trabalho, eu vou ter que ter um estoque, vou ter que administrar o estoque, vou ter o custo disso, não. Mas a gente está dando de graça, mas a pessoa, nem de graça ela quer o livro, mas ela é uma editora, entendeu? E aí a desculpa qual é? Qual é a argumentação? De que você, hoje em dia, basta você ter o livro online, que você tem o tal do print on demand. O pessoal fala muito isso. Só que veja, os print on demand que eu vejo por aí, eu ainda não encontrei um print on demand bom. A impressão é ruim, a folha você não escolhe a folha, a capa não é uma capa dura, tipo assim, é uma impressão em mais subnível, sem falar que assim, ó, quantos livros eu já comprei na minha vida por impulso, mas positivo, de olhar o livro, gostar, eu quero e compro. Se você não tem um livro à mão para ser comprado, as pessoas não compram. Muitas vezes. Aquilo fica largado, né? Então, eu estou querendo só contextualizar que, assim, eu não tenho, assim, muitos anos, tenho só 5 livros impressos. Espero que em poucos anos já tenha uns 15 livros impressos, minha realidade vai ser outra. Mas eu falo para quem está nessa luta aí de escrever o seu livro, de publicar, o caminho é longo. O caminho é longo. Principalmente se a pessoa quiser inovar um pouco, entendeu? Ao mesmo tempo em que a conscienciologia é uma ciência e a gente busca ter e acessar verpons, verdades relativas de ponta, o que eu vejo hoje é que às vezes você quer criar um diferencial e você se incomoda, às vezes, um monte por algumas coisas que são até certo ponto óbvias. Mas aí você às vezes enfrenta toda uma acomodação, sei lá, do status quo, uma preocupação que a conscienciologia pode se desvirtuar, sei lá o que passa, né? Um pouco, mas muitas vezes o que eu quero chamar a atenção com isso? Que não se respeita a originalidade do autor, entendeu? Você quer homogeneizar o discurso, você quer homogeneizar, às vezes, uma obra, o estilo do autor dentro de uma caixinha. Porque muitas vezes a pessoa ela vai ficar numa posição mais confortável. Porque às vezes é incômodo você pegar uma coisa que mexe com ela, entendeu? Então ela quer, não, isso aqui é muito, vamos fazer isso aqui. E aí o que acontece muitas vezes? Fica saindo um monte de livro na base do Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que eu falo. Onde você vai, espreme, é positivo? É tarefa de esclarecimento? Ajuda a divulgar? Ajuda. Mas do ponto de vista da originalidade, acrescenta muito pouco a pessoa. E aí, numa boa, entre nós, a gente às vezes já não tem nem muito saco de ler. Imagina uma pessoa de fora. Entendeu? Mas ajuda. Mas fala, Fê. Acho que dentro dessa linha, você está trazendo que a originalidade tem seu preço. Então, isso. Para o intermissivista ser um intermissivista com livro, ele vai precisar ter
uma escrita, ele vai precisar agenciar a própria produção da obra dele, né? Então, ele vai ter que ser o editor, ou assim, vai ter que articular com o editor, com o revisor, com a editora, com prazo, com outros livros que estão na lista, e quem é a vez, quanto tempo teu livro está lá esperando, é uma experiência que vai exigir uma série de habilidades de auto-organização. E depois, esse autor, ele vai agenciar ou gerenciar a fase de divulgação do livro dele também. Isso, é que eu esqueci de que falar é isso. o terceiro tempo, digamos, né? Se fosse brincar o livro em 3 tempos. A escrita, o processo de publicação e o processo de divulgação. E depois a gente tem o 4º tempo, o seu livro esgotou. Você vai ter que ver, você quer revisar? Você quer republicar? Você quer... Como é que você mantém o estoque, né? A disponibilidade do livro. E aí você tem ainda a tradução do livro. Provavelmente você não vai fazer, mas você vai articular para ser feito. Então, você vai atrás. Você quer em que línguas? Então, assim, o livro, ele é um projeto, né? Ele tem várias etapas. Você define quando fecha uma etapa e abre outra. E para cada uma dessas etapas, isso entra na agenda, né? Que foi a tua pergunta, quer dizer, como é que junta tudo isso na vida prática? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está publicando, a gente está revisando. Então, hoje o César está revisando uma obra, eu estou revisando outra, a Epígrafe está compilando outra, e tem outra em revisão dentro da Epígrafe, e tem um livro que foi traduzido para o inglês, que agora vai para revisão, que é o Código Existencial, e a gente tem os livros que ainda tem estoque, esperando terminar o estoque para colocar em PDF gratuito. Quer dizer, são várias frentes que acabam abrindo na vida da pessoa mesmo. É um eixo de vida que está dentro da rotina. O professor Fernando está trazendo bem o dia a dia, né? Eu falei de algumas etapas, tem muitas outras, mas eu esqueci de comentar uma que é bem relevante, que é esse processo pós-publicação, né? Porque você vai lá, faz o lançamento do livro, uma noite bacana, faz autógrafo, beleza, algumas pessoas compram a obra, mas depois disso, não espere que vai ter alguém para divulgar a sua obra. Sua obra fica largada lá, entendeu? E é isso. Aí você, como autor, você tem que se movimentar. E esteja preparado para ver daqui a pouco uma obra ser liquidada numa semana de promoção mais barato do que custa a impressão. Do que o próprio autor pagou na sua do que o próprio autor pagou. Isso é uma realidade. É um desapego. Você tem que ter desapego. Um desapego. Né? Esse é outro ponto. E tem esse outro ponto que me chama a atenção. Você pega, por exemplo, o livro de introdução, ele já era para ter sido disponibilizado on demand. Eu quero dizer gratuito, né? Não é on demand, é gratuito. Só que como eu doei 2.000 exemplares, quando eu fiz lá no início, hoje eu não posso disponibilizar gratuito, porque se tem uma preocupação de primeiro vender, para depois eu poder disponibilizar, entendeu? Então hoje a Ataris, ela fica sendo prejudicada por uma questão comercial. A postura large do autor pode atrasar a abertura do livro para a Se eu não tivesse sido large de doar 2.000 exemplares, né, hoje eu poderia... Mas a gente está, como se diz, na boca da caçapa. A gente está agora com... Mas é que assim, tudo é muito na boca da caçapa. Eu atendo aqui as pessoas na IEC, a pessoa chega para mim aqui, por exemplo, com um artigo. Essa semana teve uma pessoa que veio falar comigo. Ela tinha um artigo que tinha sido... A Andréa estava junto nessa conversa. Quantas revisões tinha, Andréa? Aquela pessoa que a gente conversou, que estava com o artigo sendo revisado. Estava na 11ª revisão. 11ª revisão. Então você vê, um artigo, 11ª revisão, e é isso aí. É isso aí, entendeu? Essa é a realidade. Feita a catástrofe, eu quero voltar aqui. Eu acho que todo esse contexto expressa os desafios da mudança do status do sem livro para com livro. É isso. Outra coisa, eu não estou aqui, gente, querendo desanimar ninguém, tá? Eu só estou contando a realidade de um autor neófito, de quem está começando a brincadeira ainda, que eu pretendo publicar muito livro. Eu só quero fazer alguns registros aqui. Aquela frase que o nosso colega aqui leu agora há pouco é da revista Scriptor,
de uma entrevista com o professor Marcelo da Luz, que foi realizada pela professora Mabel Teles, ano 3, número 3, página 114. Tá? Eu sempre gosto de dar a referência, para mim isso é importante. E essa fala é do professor Marcelo da Luz, que fez uma gestação consciencial diferenciada, que é onde a religião termina, é considerada uma das melhores obras da conscienciologia. O professor Valdo Vieira colocou, foi a única obra de todas que foram escritas, né, por outros autores, que ele colocou na escala dos autores mentais somáticos, ele colocou como um grande exemplo de obra. E quem não leu, vale a pena, deve ler, é uma cabeça, trabalhou comigo 4 anos ali em casa, gosto muito dele, e ele falava isso, a pessoa não precisa estar com tudo encaminhado para conseguir encaminhar o livro e começar a escrever, ela tem que se organizar antes disso.